Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus continue conosco nessa noite. Meus amados, nós vamos dar continuidade em Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Farei a leitura de todo o capítulo 6. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, e contornando uma vez, entraram no arraial, e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes, e tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade.
cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente, a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, e sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram tão somente a prata, o ouro, e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar a terra. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Amém. Meus amados, vamos fazer mais uma oração. Senhor, te pedimos, ó Pai, nesse momento no qual acabamos de ouvir a Tua santa palavra, a qual acabamos de ler, pedimos que agora, ó Pai, conduza-nos, dando-nos o entendimento da mesma, e para tal necessitamos de que o Teu Santo Espírito venha estar nos conduzindo, nos direcionando, abrindo o nosso entendimento, iluminando as nossas mentes, de maneira, ó Pai, que possamos entender o Teu querer, a Tua vontade, a qual se encontra revelada aqui em Tua santa palavra. Conduz a Tua igreja, o Teu povo, de maneira, ó Pai, que cada um dos Teus servos que se encontram aqui nessa noite, possam, ó Deus, serem fortalecidos, revigorados por meio da Tua santa e poderosa palavra. Conduza, se porventura algum visitante esteja conosco nessa noite, que a Tua palavra também possa estar penetrando o coração, transformando, regenerando e conduzindo, ó Deus, a reconhecerem a necessidade que tem do Senhor como Salvador. Também me conduza, ó Pai, dando-me entendimento, sabedoria, discernimento, para que eu possa estar, ó Deus, expondo a Tua palavra com fidelidade, de maneira que a fé do Teu povo, a fé da igreja, possa cada vez mais ser fundamentada em Cristo Jesus, e não em mim. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Cristo. Amém. Meus amados, no Salmo 18, uma parte no verso 29, o salmista ele vai dizer que com o meu Deus eu salto muralhas. Ou seja, como nós então, demolimos muralhas? É uma pergunta, que eu acho bem propícia, no texto qual acabamos de ler. Nós cantamos aqui alguns hinos, o de Martinho Lutério, por exemplo, nos falando do Senhor como sendo essa fortaleza, como sendo esse refúgio, o qual o crente, o servo do Senhor, busca continuamente, abrigo, para que possa então estar sendo guardado e encontrando finalmente segurança. Ao mesmo tempo, em que nós vemos o salmista dizer que com o seu Deus ele pode então finalmente, saltar muralhas, nós vemos aqui no texto, o qual acabamos de ler, um desafio que também precisava ser superado pelo povo do Senhor, que eram as muralhas, de Jericó. Sabemos ao mesmo tempo também que essa muralha, ela só poderia ser superada por meio da fé, ou seja, o povo confiando no Senhor, reconhecendo, que dependia do Senhor a cada instante. É tanto que lá em Hebreus, capítulo 11, o verso 30,
ele vai citar exatamente esse acontecimento em Jericó, né, que pela fé as muralhas de Jericó vieram, né, a serem derrubadas, quando finalmente o povo do Senhor estava adentrando a terra prometida. Nós sabemos que há inúmeras muralhas, né, não somente muralhas de pedras, mas há muralhas nas quais os homens procuram também se refugiar, procuram se esconderem. Ao mesmo tempo, sabemos que atrás, né, de todas essas muralhas, sempre é evidenciado, né, seja o orgulho, seja a arrogância, ou seja, é sempre demonstrado uma busca constante de segurança, mas sempre uma segurança que não tem um Senhor como sendo essa fonte de refúgio, como sendo essa fonte de segurança. Lembramos, por exemplo, né, de Babel, lembramos das pirâmides, né, do Egito e várias outras construções imensas, grandiosas, inclusive em nossos dias. Lembramos, por exemplo, das Torres Gêmeas, né, que vieram a desabar ali com aquele ataque terrorista. Ou seja, há sempre alguma muralha em que os homens, ao mesmo tempo, tentam demonstrar a sua grandeza, o seu poder, ou de alguma forma tentam demonstrar a sua grandeza diante daquilo que constrói ou daquilo que fazem. O fato é que Jericó, de alguma forma, entendia que poderia encontrar refúgio e segurança naquelas grandes muralhas, muralhas bem fortificadas. Mas sabemos também que por trás dessas muralhas, as quais os homens procuram refúgio e segurança, eles acabam também se tornando como que prisioneiros das suas próprias muralhas. Ao mesmo tempo em que pensam que estão encontrando refúgio e segurança nessas supostas muralhas, as quais eles constroem para si, sabemos que essas mesmas muralhas acabam se tornando a prisão a qual eles acabam sendo aprisionados e pegos em sua própria arrogância. Logo quando lemos o versículo 1 do capítulo 6, nós vemos exatamente o texto nos demonstrando como esse povo estava rigorosamente preocupado em se refugiarem atrás dos muros de Jericó. Né, o verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. É interessante porque Jericó, geralmente ela é conhecida por suas muralhas, não somente pelo fato de que vieram à ruína as suas muralhas, mas ela também é conhecida bem antes, né, de terem as suas muralhas derrubadas, porque de fato eram muralhas bem conhecidas naquele período, e também posteriormente, né, logo depois de terem as suas muralhas derrubadas. Jericó ela traz algumas características interessantes, né, para estarmos aqui observando. Por exemplo, Jericó é a cidade mais antiga que ainda continua sendo habitada. Dentre as cidades habitadas, Jericó é considerada a mais antiga dentre elas. Uma outra característica interessante de Jericó é que ela é a cidade mais baixa do planeta, fica aproximadamente 270 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, são características interessantes porque Jericó fica rodeada em um deserto, mas ao mesmo tempo ali na cidade há pequenos, né, riachos que tornam ali aquela região de alguma forma fértil e produtiva, por mais que esteja cercada por inúmeros desertos. Mas o que é que nós estaremos finalmente então meditando nessa noite? O texto é claro, né, bem sugestivo em nos demonstrar que o tema aqui, exatamente essa ideia, nos demonstrando como nós demolimos muralhas. E essa será exatamente a pergunta, né, que estará
nos conduzindo nessa noite na meditação desse texto. Como demolir muralhas. A primeira coisa, meus amados, a qual nós aprendemos nesse texto, como demolir muralhas, do verso 2 ao verso 7, é que para demolir essas muralhas ou esses obstáculos que acabam sendo colocados diante de nós, é necessário que tenhamos uma estratégia. Mas qual é a estratégia? Bem, o que nos é demonstrado aqui do verso 2 ao versículo 7 é que a estratégia a qual somos conduzidos a demolir muralhas tem que ser a estratégia de Deus. É tanto que, primeiramente, o que nós encontramos do verso 2 ao versículo 7 é o Senhor dando orientações a Josué, dizendo como então finalmente eles iriam conquistar aquela cidade, como eles iriam finalmente então invadir aquela cidade tão bem murada, tão bem cercada, praticamente inatingível, né, aos olhos humanos ou pelas condições humanas daquela época. Então, nesses 7 primeiros versículos, o que nós vemos é o Senhor dando orientações a Josué, para que ele então finalmente, mais à frente nós veremos, ele pudesse dar orientações ao povo, ao sacerdote, e ele nos traz aqui alguns detalhes interessantes e importantes. Primeiro, ele fala que o povo deveria rodear a cidade por 6 dias, e em cada dia deveria então dar uma volta completa em toda a cidade, mas que no 7º dia eles deveriam dar 7 voltas em torno de Jericó. Um outro detalhe importante é que sacerdotes deveriam ir à frente da arca que estava sendo carregada, tocando as trombetas e anunciando, é claro, que o povo do Senhor estava ali marchando em volta de Jericó. Um outro detalhe importante também acerca dessas mesmas trombetas, né, como é citado no versículo 4, que deveriam ser trombetas de chifres de carneiros, é que essas trombetas elas têm um sentido de trombetas do jubileu, porque eram as mesmas tocadas no ano do jubileu, ou seja, era o ano no qual, então, finalmente, havia-se a expiação do pecado do povo, era também o ano no qual havia-se o perdão de dívidas, e também o perdão daqueles que haviam se tornado cativos, talvez, por algum tipo de dívida, ou haviam, então, perdido as suas propriedades. Então, essas trombetas, elas têm esse sentido, trombetas do jubileu, ou seja, relacionadas ao ano do jubileu, na qual também eram tocadas nesse ano, nesse período, e trazendo essas características, ou seja, que anunciava libertação, anunciava perdão, mas não somente isso. No ano do jubileu também tinha o sentido de que a justiça do Senhor fora feita, porque se aqueles que tinham então finalmente as suas dívidas perdoadas, era porque a justiça pela qual eles estavam devendo, que deveria ser satisfeita, finalmente fora concretizada e demonstrada nesse ano, o ano do jubileu. E essas trombetas, elas tinham então esse sentido, não somente aqui, quando ela então é finalmente tocada por anunciar que o povo do Senhor está dando voltas na cidade de Jericó, mas observe que ela vai nos trazer ainda algo muito mais, né, do que simplesmente anunciar que o povo estava dando voltas em Jericó. Mas tomando agora de forma mais aplicativa a nós, nas nossas situações, nas nossas lutas, entender finalmente então como nós, hoje, conduzindo também os homens a serem libertos das suas muralhas, a ter então finalmente, né, ou seja, a libertação, a expiação, ou pelo menos a demonstração de que o juízo e a justiça de Deus está sendo anunciada.
O fato de que os sacerdotes estão ao mesmo tempo carregando a arca, tocando trombetas, e diz o texto também que mais à frente iam alguns sacerdotes armados, ou pelo menos os guerreiros que iam à frente dos sacerdotes, preparando o caminho. Isso nos faz lembrar muito bem a finalidade daquilo que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor também é como trombetas que são tocadas, no sentido de quando ela é tocada, tanto ela anuncia o juízo de Deus que está prestes a acontecer, mas ao mesmo tempo, mesmo diante desse juízo que está sendo anunciado, essas trombetas, ou seja, a palavra do Senhor, ao mesmo tempo também anuncia a libertação, anuncia o perdão, e não somente o juízo de Deus que está prestes a acontecer. Em Isaías 61, verso 1 e 2, nos traz a mesma ideia do ano do jubileu. Isaías 61, verso 1 e 2 nos diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Observe que antes, então, de anunciar o juízo, e as trombetas tinham, então, essa finalidade de demonstrar aos habitantes de Jericó que o Deus de Israel, que o Senhor de Israel estava se aproximando. Vemos que a palavra do Senhor também tem essa mesma finalidade. Ao mesmo tempo em que ela apresenta o Deus Todo-Poderoso que está prestes a vir para julgar todas as nações, julgar os povos acerca dos seus pecados, e a trombeta está sendo tocada continuamente quando a palavra do Senhor está sendo anunciada. No versículo 7, o texto nos demonstra que, além desses que trocavam a trombeta dos sacerdotes, diz que também outros guerreiros iam à frente. O verso 7, disse o povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Observe que a finalidade desses guerreiros que iam à frente armado, eles tinham como finalidade retirar os empecilhos, os obstáculos, para que os sacerdotes pudessem continuar a sua marcha, tocando as trombetas, e logo atrás também os sacerdotes carregando a arca. Então a finalidade desses era tirar os obstáculos. É interessante que quando nós vamos então para o Novo Testamento, que demonstra essa necessidade de que os obstáculos sejam retirados, quando a trombeta finalmente está sendo soada, tocada, para que o povo reconheça que o juízo de Deus está prestes, ela também é demonstrada, por exemplo, lá em Marcos, capítulo 1, o verso 2 e 3, diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Observe que João Batista, como sendo aquele que estaria preparando o caminho para a chegada do Senhor, ele seria tanto essa espécie de arauto que iria então à frente, anunciando: olha, o rei está vindo. Observe que as trombetas também tinham essa mesma finalidade, porque os sacerdotes que iam à frente, eles anunciavam que os que vinham atrás com a arca da aliança, era o Senhor que também estava vindo para conquistar aquela cidade. Exatamente isso que João Batista estava anunciando. Ou seja, eu sou aquele que está indo à frente, preparando o caminho para a vinda daquele que é maior do que eu, aquele o qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das suas sandálias. Mas é interessante que lá em Marcos, ele vai citar, parece que dois textos, ele mistura dois textos, no qual tanto cita
que ele está preparando o caminho para aquele que está vindo, mas ao mesmo tempo também ele cita outro texto demonstrando que o próprio povo deveria preparar o seu caminho para a vinda do Senhor. Então, meus amados, quando a trombeta da palavra do Senhor é tocada, é necessário que o pecador também prepare o seu caminho. Como? Ele deve preparar o seu caminho, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que o verdadeiro empecilho que o impede de se aproximar do Senhor ou de ter finalmente esse encontro com o Senhor, são exatamente os seus pecados. É tanto que lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, ele vai nos dizer que quando nós devemos então caminhar com os nossos olhos direcionados para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, ele diz que nós devemos fazer isso nos desembaraçando de todo o pecado, de todo empecilho, de tudo aquilo que porventura vem estar impedindo a nossa caminhada. Então observe, ao mesmo tempo em que essas trombetas estão anunciando o juízo, a vinda do Senhor, nós sabemos também que haveria a necessidade daqueles que estavam escondidos atrás das muralhas de Jericó, a necessidade de reconhecerem que eram pecadores, que necessitavam, finalmente, então, reconhecerem quem de fato é o Senhor que estava conduzindo o seu povo a conquistar a terra prometida. Mas continuando com a nossa pergunta, como demolir muralhas? A segunda coisa que nós aprendemos é que para demolir muralhas é necessário esperarmos com paciência. Observe que Josué agora ele dá orientações ao povo. Primeiro o Senhor orienta Josué do versículo 1 ao 7, agora a partir do verso 8 ao 11, Josué orienta o povo e também os sacerdotes como eles deveriam fazer. E dentre essas orientações, ele repete aqui o que Deus já havia dito: deveria rodear a cidade por 6 dias, no 7º dia deveria dar 7 voltas, mas ele traz também mais um detalhe, em demonstrar ao povo que nesse rodear a cidade, nos 6 primeiros dias, eles deveriam ficar em silêncio. Eles não deveriam pronunciar ou pelo menos demonstrar nenhum grito de guerra ou algo do tipo. De maneira então que essa é a segunda lição a qual nós aprendemos: para demolir muralhas é necessário esperarmos com paciência. Muitas vezes, assim como é demonstrado aqui, o povo deveria aguardar pacientemente no agir do Senhor, até porque não parecia fazer sentido, humanamente falando, ficar rodeando uma cidade 6, 7 dias em silêncio, tocando trombetas. Porém, observe que para derrubarmos determinadas muralhas, é necessário sim sermos conduzidos pelo silêncio. Por exemplo, como a mulher derruba a muralha, a dureza do coração do esposo, primeira carta de Pedro nos diz, ela ganhando o marido sem palavra alguma. Provérbios capítulo 15, verso 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Também Tiago capítulo 1, verso 19, sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Observe que então determinadas muralhas, as quais nós também enfrentamos, assim como o povo do Senhor estava diante daquela grande muralha, e deveria então finalmente superar aquela muralha seguindo as orientações do Senhor, e uma dessas orientações é que eles deveriam ficar em silêncio, e tão somente seguir aquilo qual o Senhor estava lhes orientando.
Observe que então, muitas vezes é necessário o silêncio para derrubarmos determinadas muralhas. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Em Mateus 26, versos 62 e 63, quando o Senhor Jesus estava diante do sumo sacerdote, diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, perante Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meus amados, se queremos vencer e superar determinadas muralhas também que nos são apresentadas, é necessário também sermos conduzidos muitas vezes pelo silêncio. Outra lição que aprendemos, como devemos demolir muralhas nesse texto, do verso 12 ao 14, é que para demolir muralhas, não devemos fugir do roteiro, ou seja, aquilo que fora traçado pelo Senhor, nós não podemos inventar atalhos. Observe que agora, do verso 12 e 14, o Senhor já havia dado orientações a Josué, Josué então dá orientações ao povo, mas agora nós vemos a ação sendo colocada em prática. O que eles deveriam fazer aqui era tão somente dar continuidade àquilo a qual Josué já havia os orientado. É tanto que há até um ditado, né, que diz que o combinado não sai caro. Ou seja, se queremos então finalmente, assim como o povo do Senhor estava prestes e diante dessa grande muralha, que era Jericó, eles não poderiam fugir daquilo qual estava traçado pelo Senhor. Não deveria fugir do roteiro. E muitas vezes parece enfadonho seguir a mesma coisa continuamente. Rodear a cidade por 6 dias, fazendo a mesma coisa. Muitas vezes nós somos tentados a tentar procurar algo novo, a procurar de alguma forma experimentar aquilo que não seja rotineiro. Talvez até alguns ali, dos quais estavam diante do povo de Israel, poderia até se questionar, né? Qual é o sentido de repetirmos continuamente a mesma coisa? Será que Deus de repente não vai nos trazer algo novo, diferente, para que possamos então finalmente estarmos superando as muralhas de Jericó? Observe que as pessoas muitas vezes estão em busca de algo diferente, algo novo. Seja algo novo no viver, seja algo novo muitas vezes na forma de cultuar a Deus, porque para muitos o cultuar a mesma forma, domingo após domingo, parece ser algo enfadonho, algo cansativo, algo repetitivo. Mas o que aprendemos nesses versículos, meus amados, é que se queremos de fato então superar os desafios, as muralhas as quais estavam diante do povo do Senhor, é necessário não pegarmos atalhos, não fugirmos do roteiro. Em Malaquias 1:13, o povo, os sacerdotes, parece que já estavam se cansando da forma como eles estavam continuamente adorando ao Senhor. Como que dizendo, olha que canseira, que enfado, todos os dias oferecendo sacrifício, oferecendo orações ao Senhor. Ou seja, muitas vezes parece enfadonho. Mas o que aprendemos nesse texto é que naquilo que concerne a vontade do Senhor, nós não podemos tentar inventar e sair daquilo qual Ele traça, para que nós então finalmente venhamos estar seguindo. Ou seja, não podemos fugir do roteiro.
Outra lição que nós aprendemos também do verso 15 ao 16, como demolir muralhas, é entender que devemos obedecer por completo. Devemos obedecer por completo. Por quê? Nos versículos anteriores, do verso 12 ao 14, é citado que eles deveriam rodear a cidade por 6 dias, e em cada dia dar uma volta completa. Porém, do verso 15 e 16, nos é demonstrado então que haveria no 7º dia algo que eles deveriam rodear a cidade por 7 vezes no 7º dia. Por que eu estou citando aqui que é necessário obedecer por completo? Pelo seguinte motivo: muitas vezes queremos fazer a vontade do Senhor, mas fazê-la pela metade. Não queremos fazer da forma completa como de fato o Senhor tem nos ordenado. Talvez o povo pudesse pensar: já rodeamos por 7 dias, talvez já seja o suficiente, já seja o bastante. Já tenhamos feito aquilo que era necessário, mas observe que para que de fato as muralhas viessem a estar desmoronando diante deles, eles deveriam obedecer por completo. Isso nos faz lembrar, por exemplo, do próprio Naamã. Quando Naamã foi até Israel, com o profeta Eliseu, ele foi com lepra, e ele então finalmente pergunta ao homem de Deus como ele poderia então finalmente ser curado da sua lepra. E Eliseu então diz: olha, vai até o Rio Jordão, mergulhe no Rio Jordão por 7 vezes. E diz ali que ele ficou até chateado, ou seja, será que lá em Damasco, na minha terra, não tem rios melhores do que o Rio Jordão? Porque de fato o Rio Jordão, ele tem águas lamacentas, sujas. Então ele entendeu, se de fato a finalidade é se banhar em um rio, provavelmente seria melhor banhar lá nos rios da minha terra. Até que um dos seus servos disse: Senhor, será que se ele te pedisse algo muito mais difícil, o Senhor não teria feito? Então finalmente ele acata o conselho do seu servo e mergulha no rio por 7 vezes. Observe, meus amados, que queremos então finalmente demolir muralhas, fazer a vontade do Senhor. É necessário que venhamos obedecer à sua vontade por completo, e não pela metade. Quando o profeta Samuel diz ao rei Saul que ele deveria destruir todos os animais e os inimigos os quais o Senhor havia lhe ordenado, o rei Saul preferiu poupar ali algumas ovelhas, para que fossem então poupadas e oferecidas como sacrifício. E aquilo, é claro, causou a ira do Senhor e a reprovação do próprio profeta Samuel, no qual então finalmente demonstra a Saul que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, meus amados, quando Deus finalmente então havia ordenado Josué, talvez algo que não fizesse sentido, rodear por 6 dias, e no 7º dia então dar 7 voltas na cidade, por mais que não fizesse sentido, devemos obedecer à vontade do Senhor por completo, pois somente assim é agradável ao Senhor. Ao mesmo tempo também, aprendemos ainda nesses versículos que ele descreve que agora sim, nesses dias, no 7º dia, eles poderiam então finalmente estar gritando, para que as muralhas finalmente pudessem virem abaixo. Nisso também nós aprendemos que há então também um momento certo para estarmos proferindo palavras. Tanto há necessidade de esperarmos no Senhor e agirmos por meio do silêncio, mas também há um momento apropriado pelo qual devemos então estar agindo. E é necessário aguardarmos o momento certo, o momento propício, preparado e ordenado pelo Senhor. Vemos isso, por exemplo, no rei Davi.
Davi, por mais que ele tenha sido ungido rei de Israel, ainda novo, um garoto, no entanto, Davi esperou o momento certo para se tornar rei. Por mais que ele tivesse oportunidades de eliminar Saul, como ele teve, no entanto, Davi, ele aguardou o momento certo para ouvir. Observe que no que concerne também as nossas palavras, as Escrituras também nos orientam a usarmos as nossas palavras também em momentos apropriados. Assim como o povo deveria gritar no momento apropriado. Inclusive, nós até tratamos aqui no domingo passado, Efésios 4, 29, diz o quê? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Mas ainda continuando com a nossa pergunta, como demolir muralhas? Do verso 17 ao 19, nós aprendemos que devemos demolir muralhas, não tomando para si, não tomando para nós, aquilo que pertence ao Senhor. Observe que Deus havia dado orientações ao povo de que aquela cidade se tornaria uma cidade amaldiçoada. O verso 17, será condenada, porém os utensílios, alguns utensílios seriam então finalmente dedicados ao Senhor. Os utensílios de metais, ouro, prata e outros mais, deveriam então finalmente serem dedicados ao Senhor, seria do Senhor. Isso ao mesmo tempo nos aponta para algo interessante. Jericó, como sendo a primeira cidade a ser conquistada pelo Senhor, logo após as margens do Rio Jordão, ela deveria ser consagrada ao Senhor como uma espécie de primícias. Ou seja, a primeira cidade a ser conquistada, Israel deveria demonstrar ao dedicar aqueles utensílios ao Senhor, reconhecendo que de fato as conquistas, as vitórias, aquilo que estava sendo demonstrado era tão somente a ação do Senhor em conduzir o seu povo. Ou seja, era uma demonstração de reconhecimento. É o Senhor quem tem nos sustentado, é o Senhor quem tem nos conduzido, é o Senhor quem tem direcionado o seu povo. Ou seja, era como uma oferta de gratidão, um reconhecimento que as primícias, os melhores daquilo que eles estavam então conquistando naquela primeira cidade, pertencia ao Senhor, porque dele vinha as vitórias, dele vinha todas as conquistas as quais eles passariam a obter. É tanto que pelo fato de Acã ter usurpado, tomado um desses utensílios, que deveria ser amaldiçoado, Israel veio futuramente, mais à frente, perder uma das batalhas. Observe que isso, o Senhor de tomar para si aqueles utensílios sagrados, ou que deveriam ser dedicados ao Senhor, isso não aconteceria em todas as conquistas. Pelo contrário, lá no capítulo 8, verso 27, também no capítulo 11, verso 14, é demonstrado que Deus sim deu ao povo os despojos da guerra. Eles deveriam pegar para si algumas recompensas, porém, em Jericó, eles deveriam reconhecer que tudo que estava sendo efetuado era obra do Senhor. Mas ainda continuando com a nossa pergunta, como demolir muralhas? Nós aprendemos do verso 20 ao 21, que nós demolimos muralhas sabendo que o Senhor é quem de fato nos faz saltar muralhas, como diz o Salmo, o qual eu citei lá no início. O verso 20 e 21, dizem que então finalmente, depois de terem tocado a trombeta e o povo terem gritado diante das muralhas de Jericó, finalmente então as muralhas vieram a ruir.
Diz o verso 20: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Ou seja, aquilo que era a grande fortaleza daquela população, daqueles homens, daquelas mulheres de Jericó, acabaram se tornando em ruína. Acabaram se tornando como sendo a causa principal da sua própria destruição. Ou seja, fortalezas nas quais não tem o Senhor como sendo o seu fundamento, acabam ruindo, desmoronando. Ao contrário de outros povos que preferiram confiar no Senhor, como os gibeonitas, que mais à frente então procuram fazer uma aliança com o povo do Senhor, porque reconhecem que de fato o Senhor iria conquistar aquela terra. Aconteceu exatamente o contrário com o povo de Jericó. Eles preferiram buscar refúgio em suas muralhas. E muralhas que não têm o Senhor como fundamento, essas vêm a ruírem, a serem destruídas. Ainda aprendemos nesse texto com a pergunta a qual temos feito, como demolir muralhas, no verso 22 ao 25, nós entendemos que há salvação mesmo em meio à destruição. Que há salvação mesmo em meio à destruição. Observe que nesses versículos, os quais vemos, demonstra então Raabe juntamente com a sua família, sendo finalmente então poupados da destruição. E como eu havia citado lá no início, o toque das trombetas, a marcha dos sacerdotes e do povo em torno da cidade, tanto anunciava esse juízo de Deus que estava prestes a vir. Mas é interessante observar que se no verso 20 as casas, as muralhas vieram a ruir diante da ação do Senhor, lá no capítulo 2, o verso 15, diz que Raabe tinha a sua casa na muralha. A sua casa era construída na muralha, porque geralmente aquelas muralhas também tinham casas que eram construídas nela, na própria muralha. Mas ao citar que as muralhas vieram a ruir no verso 20, que lá no capítulo 2, verso 15, dizer que a casa de Raabe era na muralha, mas que, no entanto, aqui não nos é demonstrado que a casa de Raabe veio juntamente estar ruindo, diante da execução do juízo do Senhor. Ao mesmo tempo, também somos conduzidos a entender, ou procurar entender, porque finalmente então a casa de Raabe não veio estar ruindo, ela juntamente com a sua família não vieram a estar passando pela destruição, o juízo de Deus que estava sendo executado. Isso porque Raabe juntamente com a sua casa fizeram do Senhor o seu refúgio. Quando lemos no capítulo 2, o verso 9, diz que Raabe, ao ouvir as notícias daquilo que o Deus de Israel estava efetuando nas demais nações, ela então é conduzida a crer ao ponto de esconder aqueles espias que foram sondar Jericó. Ou seja, Raabe, ela fez do Senhor o seu refúgio, ao contrário dos habitantes de Jericó, que diante então do anúncio das trombetas, anunciando que Deus iria executar juízos sobre Jericó, ela preferiu fazer do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza. Assim como Noé também colocou a sua família na arca, assim também como as famílias de Israel diante dos primogênitos que morreram lá no Egito, e que por causa do sangue que fora passado nos batentes das portas, eles tiveram os seus filhos poupados da destruição. A pergunta que nos vem, meus amados, é entender onde temos guardado
a nossa família. Em quem temos buscado refúgio, seja para nós, seja para os nossos familiares? E a resposta nos é demonstrada exatamente pela ação de Raabe. Ela tanto buscou refúgio para si mesma, como também refúgio para os seus familiares no Senhor. E em último lugar, como devemos demolir muralhas? O verso 26 e 27 nos demonstra que nós não devemos reerguer fortalezas ou muralhas cujo fundamento não seja o Senhor. O Salmo 127, o verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, que não venhamos então reerguer muralhas cujo Deus ou cujo fundamento não seja o Senhor. Eu quero concluir, meus amados, esse sermão trazendo novamente a pergunta, como demolir muralhas. E eu cito o texto da segunda carta aos Coríntios 10, que nós já estudamos aqui, 10 do verso 3 ao 6, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Que nós então, meus amados, possamos demolir muralhas, anunciando a palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos conduza com a sua graça.